Oi, 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 mais um dia, mais uma oportunidade, mais uma nova chance de estar compartilhando com vocês a palavra do dia, a palavra que se encontra em Mateus 4. Já falamos o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e hoje eu vou estar falando sobre o Mateus capítulo 4, que é onde vem falar sobre a tentação. Vou aqui nessa leitura mostrar quando Jesus foi tentado, quando Jesus foi levado lá para o deserto para sofrer as tentações. E aí, nesse processo de tentação que ele passou, ele conseguiu mostrar que para a gente, para as nossas vidas, trazendo para as nossas vidas, trazendo para os nossos dias de hoje, que nós não precisamos responder às tentações de Satanás, que nós não precisamos responder às perguntas dele. Por quê? Porque ele já é um derrotado, porque ele já é um perdedor e ele quer nos apresentar como um dono, como o soberano deste mundo atual, e ele não é dono de nada, ele apenas está governando, ele apenas está introduzindo a gente aquilo que não é dele, porque tudo que foi criado neste mundo foi criação de Deus Pai, Jeová, nosso Criador, e que permitiu Jesus Cristo para ser o meu e para ser o teu Salvador. Então, desta oportunidade, eu quero estar dividindo com você os versículos aqui que se encontra em Mateus capítulo 4, que vai falar a seguir sobre todo o processo de tentação, que Jesus foi levado à tentação. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Você vê aqui, foram 3 tentativas, e todas as 3 tentativas fracassadas. Em todas as 3 tentativas, Jesus deixou bem claro, mostrando para o diabo que nós só devemos somente servir ao Deus, somente adorar ao nosso Deus, somente se prostrar ao nosso Deus, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o dono de tudo isso aqui, e não ao diabo enganador, e não ao diabo mentiroso, amém? Que está aqui neste mundo somente para desgraçar, para derrubar, para arruinar aqueles que acreditam em Deus, mas que não conseguirá, mas que, como eu já disse, não vai tocar sequer um fio do nosso cabelo. Então 12, vamos lá. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou-se para a Galiléia, e deixando-se Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima dos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiante-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, José de Zebedeu,
e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os eles, dizendo: Imediatamente o barco e seu pai seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molesta entre os povos. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormento, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e eles os curavam. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém para a Judéia e de além do Jordão. Este capítulo aqui explanou bem quando o momento em que Jesus foi tentado, né? E ali Jesus venceu todas as três todas as três tentativas fracassadas do demônio para tentar o nosso mestre Jesus, né? E Jesus venceu. E logo em seguida, após vencer, Jesus saiu na sua caminhada e ajuntou-se, já convidou alguns dos que ele encontrava para ser os seus discípulos, para estar ajudando aí na caminhada. E após Jesus ter vencido as tentações no deserto, né, Jesus começou o seu ministério de fato, a pregar, a levar a boa palavra, a levar a própria palavra dele, né, de Deus Pai, que é o próprio Jesus que se fez verbo para nos salvar, levar a palavra dele e com a palavra está alimentando o povo que ele encontrava doente, o povo que ele encontrava enfermo. A palavra diz que os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Eles curavam todos aqueles que estavam já com espírito mal, com espírito possessado. Ele curava os que estavam enfermos. Ele fazia milagre com os paralíticos, os que não andavam, os que enxergavam. Esses milagres seguiram-se Jesus todos os dias até a sua morte de estaca, para virar o meu e para virar o seu Salvador. Então que esta palavra seja para que você venha ter ânimo. Você pode ser sim tentado. Neste momento, talvez você está sendo tentado por diferentes áreas, por diferentes circunstâncias na sua vida. Eu não sei qual é o tipo da sua tentação. Eu não sei qual é o tipo que você está sendo provado. Eu não sei qual é a sua luta. Mas o que eu sei e o que eu quero te motivar e te encorajar é que você vai vencê-las. É que em Cristo Jesus, esse exemplo aqui que ele nos mostrou, diante dessas tentações, diante dessas provações, ele venceu. E agora e hoje nós também podemos vencer, porque mesmo quando Jesus morreu, ele também nos concedeu. Nós já temos Jesus na nossa vida e já temos o Espírito Santo em nossas vidas, que fica nos advertindo, que fica fazendo nos lembrar a todo tempo que nele, que em Cristo Jesus, nós somos muito mais do que vencedor. E uma vez vencedor, não tem como errar. Não tem como não vencer essas tentações. Nós iremos vencer sim. Você já pode dar um brado de alegria. Você já pode dar um brado de vitória. Porque a sua vitória, você já tem a sua vitória maior, que é Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa ser mais luz na sua vida. Que você possa usar essa palavra sim como escudo para vencer as tentações que o diabo porventura pode vir sim, porque ele vai vir sim, ele vai vir para nos atacar e nos atacar ferozmente, porque ele é revoltado, porque ele está nervoso, porque nós estamos com Jesus e nós estamos tentando acertar, para ir morar no paraíso, juntamente com Deus Pai Todo-Poderoso. Então que você seja o mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque assim Ele nos ama, Ele nos amou, morrendo por mim e por você, e Ele continua nos amando, se alegrando, porque nós estamos vencendo as tentações dia após dia. Que Deus possa ser luz, luz e luz na sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.